Eu nunca contei essa história para ninguém, mas hoje, olhando para essas cartas antigas, percebo que talvez seja a hora de finalmente dar voz ao que ficou preso aqui dentro por tanto tempo. Eu sou Elisa Romani, nascida e criada em Bento Gonçalves, no coração do Rio Grande do Sul, cercada por parreirais e memórias que preferia não ter. Minha vida sempre foi entrelaçada com essas montanhas e vinhedos, um lugar onde o silêncio ecoa mais alto que qualquer palavra. Aqui aprendi cedo que alguns segredos não podem ser contados, apenas guardados, como essas cartas que nunca enviei. Desde pequena, fui uma criança de olhos atentos e coração curioso. Meu pai, um homem trabalhador e respeitado na cidade, sempre dizia que o mundo lá fora era perigoso demais para uma menina tão sonhadora como eu. Minha mãe, uma mulher doce, de sorriso tímido e olhar cansado, me ensinou que certas perguntas não devem ser feitas. Eu nunca entendi muito bem o porquê, mas cresci acreditando que era melhor não questionar. Foi assim que aprendi a escrever. Quando não podia falar, eu escrevia. Cartas para ninguém, desabafos que nunca entreguei. Hoje, sentada no alpendre da minha casa, observo as folhas caindo dos parreirais ao vento. É um espetáculo bonito e triste ao mesmo tempo, como se a natureza também soubesse que há coisas que precisam partir. Essas cartas estão amareladas pelo tempo, mas as palavras ainda estão tão vivas quanto no dia em que as escrevi. Por que eu as guardei por tanto tempo? Talvez seja porque nelas está a história que nunca pude contar. Se você está aqui agora me ouvindo, quero saber de onde está escutando essa história. Me conta nos comentários. O tempo passou, mas algumas memórias se recusam a ir embora. Elas voltam nos momentos mais inesperados, como quando estou organizando os papéis na oficina, ou quando o vento traz o cheiro doce das uvas maduras. Elas me puxam de volta para aquela tarde de verão, quando tudo mudou. Eu tinha apenas 9 anos, e aquele dia deveria ter sido como qualquer outro, mas não foi. Eu lembro do sol quente na pele, do barulho das cigarras e do vestido xadrez que minha mãe fez especialmente para mim. Ela costurou com tanto carinho, dizendo que eu parecia uma boneca. Eu gostava de brincar no quintal da casa do meu avô, perto dos parreirais. Era o lugar onde eu me sentia livre, correndo entre as folhas, sonhando com aventuras que eu mesma inventava. Mas naquele dia, não era só o vento que me seguia. Eu ouvi passos, mas não dei muita importância. Pensei que fosse algum gato ou talvez meu primo mais novo tentando me assustar. Continuei correndo, rindo sozinha, até que ouvi aquela voz. Ele me chamou pelo nome com uma doçura que me arrepiou. Não era comum ele falar comigo assim, mas eu era uma criança, não sabia o que significava aquele tom de voz. Meu tio Augusto sempre foi um homem respeitado na cidade, dono de terras, influente nas decisões da família, admirado por todos. Eu o via como uma figura distante, quase inacessível. Ele me estendeu a mão, sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Meus pés pararam de correr, congelados no chão seco e quente. Ele disse que tinha um presente para mim, algo especial que só eu merecia. A curiosidade infantil me fez esquecer qualquer medo. Crianças são assim, acreditam no que os adultos dizem sem questionar. Eu queria ver o presente. Nós caminhamos para o galpão nos fundos da propriedade. Era um lugar que eu nunca tinha entrado. Um espaço cheio de ferramentas, madeira empilhada e o cheiro forte de poeira. Lá dentro estava escuro. Só alguns feixes de luz escapavam pelas frestas das tábuas velhas. Ele trancou a porta atrás de nós. Meu coração começou a bater mais rápido, mas eu não sabia o porquê. Eu só queria o presente. Perguntei o que era, tentando soar alegre, mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ele sorriu de novo, aquele mesmo sorriso estranho. E então, tudo mudou. Eu não quero contar o que aconteceu ali dentro. Não ainda, não agora. Mas é preciso que você entenda como essas cartas começaram. Foi naquele galpão escuro que minha infância se quebrou em 1000 pedaços. Pedaços que jamais consegui juntar de volta. Eu saí de lá diferente. As palavras que antes dançavam na minha cabeça em histórias inocentes começaram a se esconder, com medo de serem ditas. Eu aprendi a calar, aprendi a fingir que estava tudo bem, que nada tinha acontecido. Aprendi a sorrir sem sentir. Quando voltei para casa,
Minha mãe elogiou meu vestido. Disse que eu estava linda. Eu quis dizer a ela o que tinha acontecido, mas minha garganta fechou. Ela parecia tão feliz, tão orgulhosa. Como eu podia estragar aquele momento? Eu sorri, abaixando os olhos, escondendo as lágrimas. Desde aquele dia, o vestido xadrez ficou guardado no fundo do armário. Eu nunca mais usei. Toda vez que eu olhava para ele, lembrava daquele galpão escuro, daquela porta trancada e do sorriso que eu nunca deveria ter visto. Foi assim que comecei a escrever cartas. Nas primeiras, eu só chorava em cima do papel, sem saber como transformar dor em palavras. Eu me sentia suja, culpada, com medo de que alguém descobrisse. As cartas eram minhas confissões, meus gritos silenciosos. Eu escrevia para ninguém, endereçava ao vento, esperando que ele levasse embora aquela dor que eu não conseguia entender. Eu não tinha nome para o que aconteceu. Eu só sabia que precisava guardar o segredo. Os dias passaram devagar depois disso. Eu evitava o quintal, evitava o galpão, evitava o olhar do meu tio. Quando ele aparecia em casa, eu me escondia no meu quarto, abraçando meus cadernos como se fossem escudos. Eu não conseguia olhar para ele, mas também não conseguia contar a ninguém. Como eu poderia explicar algo que eu mesma não entendia? A culpa parecia maior que o mundo, esmagando meu peito, me impedindo de respirar. Eu escrevia para tentar sobreviver, escrevia para não enlouquecer. Essas cartas estão aqui, ao meu lado. Elas guardam todos os meus segredos, todos os meus medos. Eu nunca tive coragem de lê-las depois de escritas. Hoje, olhando para elas, sinto um nó na garganta. Eu as guardei por anos, com medo de que, ao relê-las, eu revivesse tudo de novo. Mas talvez seja a hora de finalmente enfrentar o passado. Se você está aqui, ouvindo essa história, saiba que há muito mais a ser contado. Você ficará comigo até o fim? Eu cresci guardando aquele segredo como um fardo que eu não sabia como carregar. Eu era só uma criança, mas me sentia velha por dentro, como se o tempo tivesse me arrancado à força da infância. Na escola, minhas amigas falavam sobre brincadeiras e sonhos, enquanto eu apenas sorria, fingindo que ainda sabia o que era ser criança. Eu evitava perguntas, desviava de conversas e me escondia atrás dos meus cadernos. As palavras que eu não conseguia falar em voz alta, eu escrevia, desesperadamente, tentando encontrar um sentido para o que tinha acontecido. Minha mãe percebeu que eu estava diferente. Ela perguntava se eu estava doente, se algo tinha acontecido na escola. Eu só balançava a cabeça, dizendo que estava tudo bem. Eu mentia para proteger aquele segredo com medo de que, se alguém soubesse, a culpa caísse sobre mim. Na minha mente infantil, eu achava que tinha feito algo errado, que de alguma forma eu tinha merecido aquilo. Eu olhava para o espelho e não me reconhecia mais. Meus olhos estavam opacos, sem brilho, como se eu tivesse perdido alguma coisa que não sabia explicar. O tempo passou e eu continuei escrevendo. As cartas foram se acumulando em uma caixa de madeira que meu pai tinha feito para guardar ferramentas. Eu limpei a caixa, pintei de branco e escondi no fundo do armário. Todas as noites, antes de dormir, eu escrevia. As palavras saíam como lágrimas, molhando o papel com sentimentos que eu não conseguia entender. Eu escrevia sobre medo, dor e culpa. Eu perguntava a Deus por que aquilo tinha acontecido comigo, mas nunca obtinha respostas. Então, eu dobrava as cartas com cuidado e guardava na caixa, trancando-as junto com o meu segredo. Com o tempo, aprendi a usar máscaras. Eu sorria quando era esperado, ria das piadas das minhas amigas e fingia estar bem. Ninguém suspeitava de nada. Eu era uma boa atriz. Aos olhos de todos, eu era uma menina comum, com sonhos e medos normais. Mas por dentro, eu estava quebrada, despedaçada em 1000 pedaços que eu não sabia como juntar. Eu andava pela cidade como um fantasma, vendo as coisas acontecerem ao meu redor, mas sem realmente fazer parte de nada. Eu me sentia invisível. Meu tio continuava aparecendo na nossa casa. Ele conversava com meus pais como se nada tivesse acontecido. Eu ficava em silêncio, assistindo de longe, tentando não tremer quando ele sorria para mim. Minha mãe dizia que eu estava tímida demais, que deveria falar com meu tio, agradecê-lo pelos presentes. Mas eu só queria desaparecer. Eu ficava em silêncio, abaixava a cabeça e fugia para o meu quarto, onde escrevia para aliviar o peso no peito.
Eu me perguntava como ele conseguia agir como se nada tivesse acontecido. O tempo não apagava as lembranças. Eu ainda sonhava com aquele galpão, com o sorriso dele, com a porta trancada. Eu acordava assustada, com a respiração acelerada e lágrimas nos olhos. Eu queria esquecer, mas não sabia como. Eu pensei em contar para minha mãe, mas o medo me impediu. Eu não queria destruir a nossa família. Eu não queria que ela sofresse. Então, eu carreguei o segredo sozinha, em silêncio, escrevendo cartas para ninguém, tentando encontrar um alívio que nunca vinha. Eu me distanciei de todos. Meus amigos notaram que eu estava diferente, mas eu não sabia como explicar. Eu inventava desculpas para não sair. Fingia estar doente e me trancava no quarto, onde eu escrevia compulsivamente. A escrita era minha única fuga, meu único refúgio. Mas, ao mesmo tempo, era um lembrete constante do que eu estava tentando esquecer. Eu me odiava por não ter gritado, por não ter lutado, por ter deixado aquilo acontecer. Eu me culpava todos os dias me perguntando o que eu tinha feito de errado. Minha infância foi embora naquele galpão e eu nunca mais a encontrei. Eu queria voltar no tempo, ser a menina que corria entre os parreirais sem medo, mas eu não sabia como voltar. O que sobrou foi apenas uma sombra daquela menina. Eu me sentia suja, indigna de amor, indigna de felicidade. Eu escrevia sobre isso, tentando me livrar da culpa, mas as palavras não conseguiam curar a dor. Elas só alimentavam o meu silêncio, me afundando ainda mais na escuridão. Quando eu cresci, decidi que nunca me casaria. Eu tinha medo de homens, medo de toques, medo de sorrisos. Eu evitava qualquer aproximação, construindo muros ao meu redor. Eu não queria ser vulnerável novamente. Então, eu me fechei para o amor, me fechei para o mundo. Eu escolhi a solidão como um escudo, acreditando que, assim, estaria segura. Eu nunca deixei ninguém se aproximar o suficiente para ver as cicatrizes que eu escondia. Eu me tornei uma estranha para mim mesma. Eu escolhi a profissão de calígrafa e encadernadora porque me permitia ficar em silêncio. Eu passava os dias em minha oficina, cercada de papéis, tintas e cadernos. Eu criava coisas belas enquanto tentava esquecer as feias memórias que me assombravam. Eu colocava meu coração em cada letra, em cada página, esperando que a beleza que eu criava pudesse curar a dor que eu carregava. Mas o silêncio continuava lá, ecoando dentro de mim. Eu pensei que poderia viver assim para sempre, escondida atrás das palavras que nunca disse. Mas quanto mais eu escrevia, mais percebia que precisava falar. Eu precisava libertar o que estava preso dentro de mim. Essas cartas são meu testemunho, meu grito silencioso. Eu ainda não sei se estou pronta para ler tudo o que escrevi, mas preciso tentar. Se você chegou até aqui, eu te convido a continuar comigo. Essa história está apenas começando e o final pode surpreender você. Fica comigo até o fim. Eu pensei que o tempo curaria tudo. Era o que diziam as pessoas mais velhas, como se as feridas da alma cicatrizassem sozinhas. Mas o tempo só fez o silêncio crescer dentro de mim. Eu cresci com aquele peso no peito, carregando um segredo que me sufocava. Aos poucos, eu fui aprendendo a me esconder atrás das palavras, criando personagens que falavam por mim. Eu inventava histórias nos meus cadernos, dando a elas o final que eu nunca tive. Era a minha maneira de fugir da realidade, de escapar do passado que me perseguia. Os anos passaram e eu continuei escrevendo. As cartas nunca foram enviadas, mas eu precisava escrevê-las para continuar respirando. Eu guardava cada palavra na caixa de madeira, trancando junto todos os sentimentos que eu não podia expressar. Eu tinha medo de que, se alguém lesse, descobrisse o que realmente aconteceu. Eu não suportaria os olhares de pena, as perguntas invasivas, o julgamento. Eu já me julgava o suficiente. Eu me culpava todos os dias por não ter gritado, por não ter pedido ajuda. Na adolescência, eu tentei esquecer. Eu me afastei de todos, recusando convites, inventando desculpas para não sair. Eu me trancava na oficina do meu pai, ajudando-o a consertar móveis velhos, apenas para ter uma desculpa para não ver ninguém. Eu me concentrava na madeira, no cheiro de verniz, no som das ferramentas. Ali, eu me sentia segura, longe dos olhares curiosos e das perguntas indesejadas. Meu pai achava que eu estava apenas aprendendo um ofício, mas eu estava tentando me manter inteira. O tempo não apagou as lembranças,
apenas as escondeu em cantos escuros da minha mente. Elas voltavam nos meus sonhos, transformando as noites em pesadelos intermináveis. Eu acordava assustada, com a respiração ofegante e o coração disparado. Eu chorava em silêncio, tentando não fazer barulho para não acordar meus pais. Eu não queria que eles soubessem o que acontecia na minha cabeça. Eles jamais entenderiam. Então, eu limpava as lágrimas, pegava meus cadernos e escrevia até o sono voltar. Foi nessa época que eu decidi nunca me casar. Eu tinha medo de homens, medo de toques, medo de promessas vazias. Eu não queria ser vulnerável novamente. Então, construí muros ao meu redor, mantendo todos a uma distância segura. Eu era gentil, educada, mas nunca me deixava envolver. Eu me tornei boa em afastar pessoas, em criar desculpas, em evitar perguntas pessoais. Eu usava um sorriso falso para esconder o vazio que crescia dentro de mim. Minha mãe notou que eu estava diferente, mas nunca perguntou o motivo. Ela apenas dizia que eu precisava ser mais sociável, que eu deveria encontrar um bom rapaz e construir minha própria família. Eu apenas sorria e concordava, sabendo que aquilo nunca aconteceria. Eu não podia contar a ela o que realmente sentia. Ela não entenderia. Ninguém entenderia. Então, eu mantive o segredo, escrevendo cartas que jamais seriam lidas, tentando encontrar uma maneira de seguir em frente. Eu escolhi ser calígrafa e encadernadora, porque me permitia ficar em silêncio. Eu passava os dias na oficina, cercada de papéis, tintas e cadernos. Eu criava coisas belas enquanto tentava esquecer as feias memórias que me assombravam. Eu colocava meu coração em cada letra, em cada página, esperando que a beleza que eu criava pudesse curar a dor que eu carregava. Mas o silêncio continuava lá, ecoando dentro de mim, lembrando-me do que eu estava tentando esquecer. Um dia, enquanto organizava meus cadernos antigos, encontrei uma carta que escrevi quando tinha 13 anos. Nela, eu descrevia o galpão, a porta trancada, o sorriso falso do meu tio. Eu não usei as palavras certas, mas estava tudo ali, escondido nas entrelinhas. Eu senti o peito apertar e as mãos tremerem. Eu não conseguia respirar. Era como se o passado estivesse me sufocando novamente. Eu dobrei a carta com cuidado e a guardei de volta na caixa, trancando junto a dor que nunca foi embora. Aquela carta ficou na minha cabeça por dias. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas as palavras me perseguiam. Eu sabia que precisava falar sobre o que aconteceu, mas não tinha coragem. Eu tinha medo de desenterrar aquelas memórias, de reviver aquela dor. Eu pensei em queimar todas as cartas, em me livrar de tudo, mas não consegui. Elas faziam parte de mim, da minha história. Eu não podia simplesmente apagá-las, eu precisava enfrentá-las. Foi então que conheci Luísa, uma cliente que encomendou um caderno para escrever sobre sua própria história. Ela me disse que precisava colocar no papel tudo o que guardou por anos, que precisava se libertar do passado. Eu fiquei em silêncio, tentando não chorar. Eu sabia exatamente o que ela sentia. Eu sabia o que era carregar um segredo tão pesado que te impede de respirar. Luísa me mostrou que não estava sozinha, que havia outras mulheres carregando cicatrizes invisíveis. Eu comecei a observar Luísa com mais atenção. Ela era forte, corajosa, determinada a transformar sua dor em palavras. Eu a admirava por isso. Eu queria ter aquela coragem. Eu queria poder falar sobre o que aconteceu, mas o medo ainda era maior. Eu continuei escrevendo, mas agora com um propósito diferente. Eu queria encontrar minha voz. Queria libertar a menina que ficou presa naquele galpão. Eu só não sabia como fazer isso. Se você está aqui, ouvindo essa história, eu te convido a continuar comigo. Eu ainda não sei como isso vai terminar, mas preciso continuar escrevendo. Talvez eu nunca envie essas cartas, mas preciso escrevê-las. Eu preciso transformar dor em palavras. Preciso dar voz ao silêncio que me acompanhou por tantos anos. Se essa história ressoar em você, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Eu quero saber o que você sente. Eu quero saber se você também carrega palavras que nunca disse. Eu nunca pensei que encontraria alguém como Luísa. Ela apareceu na minha oficina em um dia comum, pedindo um caderno para escrever sobre sua vida. No início, pensei que seria apenas mais um trabalho, mas logo percebi que havia algo diferente nela. Luísa tinha um olhar profundo, carregado de histórias que ainda não tinham sido contadas.
Ela falava com uma sinceridade que me desarmava, como se cada palavra fosse um pedaço de sua alma. Eu a escutava em silêncio, tentando entender como alguém podia ser tão corajosa ao falar sobre suas dores. Luísa me contou que escrevia para não esquecer quem ela era. Ela me disse que precisava colocar no papel tudo o que guardou por anos, que precisava se libertar do passado. Eu fiquei em silêncio, absorvendo cada palavra, tentando não chorar. Eu sabia exatamente o que ela estava sentindo. Eu sabia o que era carregar um segredo tão pesado que te impede de respirar, mas eu não tinha a coragem dela. Eu ainda estava presa ao meu próprio silêncio, acorrentada às palavras que nunca consegui dizer. Eu passei a observar Luísa com mais atenção. Ela era diferente de todas as pessoas que eu conhecia. Ela não tinha medo de falar sobre suas cicatrizes. Ela transformava dor em força, escuridão em luz. Eu queria ter aquela coragem. Eu queria poder falar sobre o que aconteceu, mas o medo ainda era maior. Eu continuei escrevendo, mas agora com um propósito diferente. Eu queria encontrar minha voz. Queria libertar a menina que ficou presa naquele galpão. Eu só não sabia como fazer isso. Luísa me ensinou que as palavras têm poder. Ela dizia que escrever é como libertar fantasmas. É uma forma de deixar o passado para trás. Eu escutava, absorvendo cada lição, tentando encontrar um jeito de transformar minhas dores em palavras. Eu ainda não estava pronta para falar, mas queria tentar. Eu comecei a escrever cartas diferentes. Cartas para a menina que eu fui, cartas para a mulher que eu queria ser. Eu escrevia para entender minha dor, para aceitar minhas cicatrizes. Um dia, Luísa me perguntou por que eu sempre escrevia em cadernos velhos. Ela queria saber por que eu nunca usava os cadernos bonitos que eu mesma fazia. Eu não soube o que responder. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Talvez fosse porque eu não me sentia digna de coisas bonitas. Eu achava que minha dor só cabia em folhas amareladas e rasgadas. Mas naquele momento, eu percebi que precisava mudar. Eu precisava aceitar que minha história merecia ser escrita com cuidado e carinho. Foi então que eu fiz um caderno especial para mim. Eu escolhi a capa com cuidado, usando um tecido xadrez que me lembrava o vestido que nunca mais usei. Eu costurei as páginas à mão, com linhas delicadas e firmes. Eu coloquei todo o meu coração naquele caderno, como se estivesse reconstruindo uma parte de mim que eu tinha perdido. Quando terminei, eu olhei para ele e senti um aperto no peito. Era lindo, tão bonito quanto os cadernos que eu fazia para outras pessoas. Eu senti medo de escrever ali. Eu tinha medo de manchar aquelas páginas perfeitas com as palavras feias que eu carregava. Mas eu precisava tentar. Eu precisava libertar o que estava preso dentro de mim. Eu abri o caderno com as mãos trêmulas e comecei a escrever. No início, as palavras saíam devagar, como se tivessem medo de serem ditas. Mas conforme eu escrevia, elas foram ganhando força, formando frases, parágrafos, histórias. Eu escrevi sobre o galpão, sobre o vestido xadrez, sobre o sorriso que eu nunca deveria ter visto. Escrever naquele caderno foi como abrir uma porta que eu mantive trancada por anos. Foi doloroso, mas também libertador. Eu chorei enquanto escrevia, deixando que as lágrimas caíssem sobre as páginas, borrando a tinta. Eu não me importava. Eu precisava sentir aquela dor para poder deixá-la ir. Eu escrevi durante horas, sem parar, como se estivesse tentando expulsar um fantasma que me assombrava há muito tempo. Quando terminei, eu me senti exausta, mas também aliviada. Eu guardei o caderno no fundo do armário, junto com as cartas que nunca enviei. Eu ainda não tinha coragem de relê-lo, mas sabia que estava ali, guardando minhas verdades. Eu finalmente tinha dado voz ao que estava preso dentro de mim. Eu senti que uma parte do peso tinha sido aliviada. Eu sabia que o caminho para a cura seria longo, mas eu estava pronta para dar o primeiro passo. Eu estava pronta para deixar o passado para trás. Aos poucos, eu comecei a falar com Luísa. No início, eram apenas frases soltas, pedaços de histórias que não faziam sentido, mas ela escutava com atenção, sem julgar, sem pressionar. Ela me olhava com ternura, como se soubesse exatamente o que eu estava passando. Aos poucos, eu fui confiando nela, me abrindo, deixando que ela visse as cicatrizes que eu escondi por tanto tempo. Eu nunca pensei que poderia encontrar alguém assim, alguém que me aceitasse do jeito que eu era. Foi Luísa quem me encorajou a escrever sobre minha história.
Ela disse que ao compartilhar minha dor, eu poderia ajudar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo. Eu fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Eu nunca tinha pensado em transformar minha dor em algo positivo. Eu sempre achei que ela só servia para me destruir. Mas Luísa me mostrou um novo caminho, uma nova maneira de olhar para minhas cicatrizes. Eu decidi que escreveria um livro. Eu não sabia como faria isso, nem se teria coragem de publicá-lo, mas eu queria tentar. Eu queria transformar minhas dores em palavras. Queria libertar meus fantasmas. Eu queria ajudar outras mulheres a encontrarem suas vozes, assim como Luísa me ajudou a encontrar a minha. Se você está aqui, ouvindo essa história, eu te convido a continuar. Se conhecer alguém que precisa ouvir isso, compartilhe essa história. Você pode ajudar alguém a encontrar sua voz também. Eu nunca pensei que teria coragem de escrever um livro sobre a minha história. A ideia me aterrorizava, mas também me fascinava. Era como se eu estivesse prestes a abrir uma porta que ficou trancada por anos, cheia de memórias que eu tentei esquecer. Eu sabia que escrever seria doloroso, mas também sabia que era necessário. Eu precisava transformar dor em palavras. Precisava libertar o que estava preso dentro de mim. Eu precisava dar voz ao silêncio que carreguei por tanto tempo. E, acima de tudo, eu precisava acreditar que minha história merecia ser contada. Eu comecei o livro da mesma forma que comecei as cartas, sem saber por onde começar. As palavras não saíam, presas na garganta, como se tivessem medo de serem ditas. Eu sentia as mãos tremerem, o coração disparado, o nó na garganta apertando. Eu encarei a página em branco por horas, tentando encontrar coragem para escrever a primeira frase. Foi então que eu me lembrei do vestido xadrez. Aquele vestido que minha mãe costurou com tanto carinho, sem saber que ele se tornaria uma lembrança dolorosa. Eu escrevi sobre ele, sobre como me senti linda naquele dia, antes de tudo mudar. Escrever sobre o vestido foi como voltar no tempo. Eu consegui me ver correndo pelo quintal, rindo sozinha, sonhando com aventuras. Eu consegui me lembrar do sol quente na pele, do cheiro das uvas maduras, do barulho das cigarras. Eu consegui me lembrar da menina que eu fui, antes de ter minha infância roubada. Eu escrevi sobre como eu me sentia livre, leve, inocente. Eu escrevi sobre a felicidade que durou tão pouco, interrompida pela voz doce do meu tio chamando meu nome. Foi a última vez que eu fui verdadeiramente feliz. Eu parei de escrever quando cheguei ao galpão. Eu não consegui continuar. A lembrança era forte demais. A dor ainda estava lá, pulsando no peito. Eu fechei o caderno e chorei. Chorei como não chorava há anos, como se todas as lágrimas que eu segurei estivessem finalmente escapando. Eu chorei pela menina que eu fui, pela inocência que eu perdi, pela voz que eu nunca encontrei. Eu chorei até não ter mais forças, até sentir que não restava mais nada dentro de mim. E então eu adormeci. No dia seguinte, acordei com os olhos inchados e o coração pesado. Eu pensei em desistir, pensei em trancar o caderno no armário e nunca mais abrir. Mas ao olhar para o espelho, eu vi um reflexo diferente. Eu vi uma mulher que sobreviveu. Eu vi força nas cicatrizes que eu tanto tentei esconder. Eu vi coragem nos olhos que já choraram tanto. Eu sabia que precisava continuar escrevendo, não apenas por mim, mas por todas as meninas que tiveram suas vozes roubadas. Eu precisava ser a voz que eu não tive. Eu voltei ao caderno com mais determinação. Eu escrevi sobre o galpão, sobre a porta trancada, sobre o sorriso falso do meu tio. Eu escrevi sobre o medo, sobre a culpa, sobre o silêncio que me sufocava. Eu escrevi sobre o vestido que nunca mais usei, sobre as noites em que chorei sozinha, sobre as cartas que eu nunca enviei. Eu escrevi até minhas mãos doerem, até meus olhos arderem, até não restar mais nada a ser dito. Eu escrevi para libertar a dor, para deixar o passado para trás. Cada palavra era uma ferida aberta, mas também era um curativo. Eu estava sangrando no papel, mas ao mesmo tempo estava me curando. Eu estava transformando dor em força, silêncio em voz, passado em aprendizado. Eu estava me reconstruindo com cada frase, com cada parágrafo, com cada página. Eu estava me libertando das correntes que me aprisionaram por tanto tempo. Eu estava finalmente encontrando minha voz, a voz que eu perdi naquele galpão escuro. Quando terminei o primeiro rascunho, eu senti uma mistura de alívio e medo.
alívio por finalmente ter colocado tudo para fora, por ter dado voz ao que ficou preso dentro de mim por tantos anos. Medo de que alguém lesse, de que descobrissem meu segredo, de que me julgassem. Eu não sabia se estava pronta para compartilhar minha história com o mundo. Eu ainda sentia vergonha, ainda me culpava, ainda tinha medo, mas eu sabia que precisava tentar. Eu sabia que minha história precisava ser contada. Eu mostrei o rascunho para Luísa. Ela leu em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando terminou, ela me abraçou. Ela não disse nada, mas aquele abraço foi tudo o que eu precisava. Ela me fez perceber que eu não estava sozinha, que minha dor não era só minha, que havia outras mulheres carregando cicatrizes invisíveis. Eu percebi que, ao compartilhar minha história, eu estava ajudando outras mulheres a encontrarem suas vozes. Eu estava quebrando o ciclo de silêncio e vergonha. Eu decidi que publicaria o livro. Eu não sabia como seria recebido, não sabia se as pessoas entenderiam, não sabia se eu estava pronta para me expor, mas eu precisava tentar. Eu precisava quebrar o silêncio. Precisava mostrar que minha dor não me definia. Eu precisava transformar minha história em força, em superação, em inspiração. Eu precisava mostrar que era possível sobreviver, que era possível se reconstruir, que era possível encontrar a luz no meio da escuridão. O livro foi publicado com o título As Cartas que Nunca Enviei. Eu escolhi esse nome porque aquelas cartas foram meu grito silencioso, meu desabafo, minha tentativa de sobrevivência. Eu escrevi para me curar, mas acabei curando outras pessoas também. Eu recebi cartas de mulheres que se identificaram com a minha história, que encontraram coragem para falar sobre suas dores, que quebraram o ciclo de silêncio. Se você está aqui, ouvindo essa história, se inscreva para não perder o próximo capítulo. Minha jornada ainda não terminou. Quando o livro foi publicado, eu senti uma mistura de alívio e pavor. Alívio por finalmente ter dado voz ao que ficou preso dentro de mim por tanto tempo, mas pavor de me expor tão profundamente. Eu estava vulnerável, nua diante do mundo, mostrando minhas cicatrizes, minhas dores, minhas fragilidades. Eu não sabia como as pessoas reagiriam. Eu tinha medo do julgamento, da pena, do preconceito, mas eu sabia que precisava fazer isso. Eu precisava quebrar o ciclo de silêncio e vergonha. Eu precisava transformar minha dor em força. As primeiras reações foram de surpresa. As pessoas da cidade não sabiam o que pensar. Elas me conheciam como a mulher quieta da oficina de encadernação, a calígrafa que criava cadernos delicados. Ninguém imaginava o que eu carregava dentro de mim. Elas liam o livro e me olhavam de maneira diferente, como se estivessem vendo um fantasma. Algumas evitavam falar comigo, outras me olhavam com pena, mas havia aquelas que me abraçavam em silêncio, sem dizer uma palavra. E esses abraços eram os que mais significavam para mim. Eu recebi cartas de mulheres que se identificaram com minha história, que carregavam cicatrizes semelhantes, que encontraram coragem para falar sobre suas dores. Elas me agradeciam por ter dado voz ao que elas nunca conseguiram dizer. Elas me contavam seus segredos, seus medos, suas vergonhas. Eu lia cada carta com lágrimas nos olhos, sentindo o peso de suas palavras, sentindo o poder da minha própria história. Eu percebi que o livro não era só meu. Ele pertencia a todas as mulheres que carregavam segredos semelhantes. Foi então que eu percebi que minha história tinha um propósito maior. Eu escrevi para me curar, mas acabei curando outras pessoas também. Eu comecei a visitar grupos de apoio, onde mulheres compartilhavam suas histórias. Eu ouvia em silêncio, sentindo a dor delas como se fosse minha. Eu segurava suas mãos, oferecia abraços, compartilhava minhas próprias experiências. Eu queria que elas soubessem que não estavam sozinhas, que era possível sobreviver, que era possível se reconstruir, que era possível encontrar a luz no meio da escuridão. Eu conheci mulheres incríveis, guerreiras que enfrentaram o pior da humanidade e, ainda assim, encontraram força para seguir em frente. Elas me inspiravam todos os dias, me ensinavam sobre resiliência, coragem e amor próprio. Eu aprendi mais com elas do que poderia imaginar. Eu vi a beleza na vulnerabilidade, vi a força na fragilidade, vi a cura na partilha. Eu entendi que o silêncio nos aprisiona, mas a palavra nos liberta. Eu entendi que
Ao compartilhar nossas dores, nós quebramos as correntes que nos mantêm presas ao passado. Eu decidi criar um projeto de escrita terapêutica, um espaço onde mulheres poderiam colocar suas dores no papel, transformar traumas em palavras, encontrar cura na escrita. Eu queria oferecer a elas o que Luísa me ofereceu, um lugar seguro para falar, para chorar, para gritar, para se libertar. Eu queria mostrar que a dor não precisa ser silenciosa, que ela pode ser transformada em força, em superação, em arte. Eu queria ajudá-las a encontrar suas vozes, a se reconectarem com suas essências, a se libertarem do peso do passado. Eu transformei minha oficina de encadernação em um espaço de cura. Eu comecei a organizar oficinas de escrita, onde mulheres se reuniam para compartilhar suas histórias, suas dores, suas vitórias. Nós chorávamos juntas, ríamos juntas, nos abraçávamos, nos curávamos. Eu as ensinava a criar seus próprios cadernos, a escrever com suas próprias palavras, a transformar o papel em um confidente silencioso. Eu as ensinava a amar suas cicatrizes, a enxergar beleza na dor, a encontrar força na vulnerabilidade. A oficina se tornou um santuário, um lugar onde o silêncio era quebrado, onde as palavras ganhavam asas, onde as dores eram transformadas em poesia. Eu vi mulheres renascerem ali, vi sonhos ressurgirem das cinzas, vi esperanças florescerem. Eu vi a beleza na dor, vi a cura na escrita, vi a magia da partilha. Eu entendi que a minha história não era só minha, ela era de todas nós. Eu entendi que, ao compartilhar minha dor, eu estava ajudando outras mulheres a se libertarem das suas próprias prisões. Eu comecei a escrever um segundo livro, um relato sobre as histórias das mulheres que conheci. Eu queria homenageá-las, queria dar voz às suas lutas, queria eternizar suas forças. Eu escrevia com amor, com respeito, com gratidão. Eu escrevia sabendo que cada palavra era um grito de liberdade, uma celebração de sobrevivência, um tributo à resiliência feminina. Eu escrevia para mostrar ao mundo que, apesar de tudo, nós sobrevivemos, nós nos reconstruímos, nós florescemos. O segundo livro foi um sucesso. Ele tocou corações, abriu mentes, inspirou mulheres ao redor do mundo. Eu recebi mensagens de todos os cantos, de mulheres que encontraram coragem para falar sobre suas dores, de homens que aprenderam a respeitar as cicatrizes invisíveis das mulheres ao seu redor. Eu percebi que a minha dor não foi em vão, que minha história tinha um propósito, que eu estava ajudando a quebrar o ciclo de silêncio e vergonha. Hoje, eu olho para as cartas que nunca enviei e sinto orgulho. Elas foram meu grito silencioso, minha tentativa de sobrevivência, minha busca por cura. Elas me deram força para falar, para compartilhar, para inspirar. Elas me ajudaram a encontrar minha voz, a libertar minha alma, a me reconectar com minha essência. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Você pode ajudar a quebrar o ciclo de silêncio e transformar dor em força. Eu nunca imaginei que um dia voltaria àquele galpão. Durante anos, eu evitei a casa do meu avô, evitando memórias que eu não queria reviver. Mas depois de tudo o que aconteceu, depois de publicar o livro e de encontrar minha voz, eu soube que precisava voltar lá. Eu precisava enfrentar o lugar onde tudo começou. Precisava encarar o passado que me perseguiu por tanto tempo. Eu precisava me libertar daquele galpão. Então, eu respirei fundo, coloquei o caderno xadrez na bolsa e dirigi até a antiga casa da família. O caminho foi longo e doloroso. Cada quilômetro percorrido parecia me puxar de volta ao passado, como se eu estivesse revivendo cada momento daquela tarde de verão. Eu lembrei do vestido que minha mãe costurou com tanto carinho, do cheiro das uvas maduras, do som das cigarras. Eu lembrei do sorriso do meu tio, da voz doce que me chamou para o galpão, da porta trancada atrás de mim. Eu senti o coração disparar, as mãos suando no volante. Eu pensei em desistir, em dar meia volta, mas eu sabia que precisava continuar. Eu precisava enfrentar o que ficou para trás. Quando cheguei à casa, eu fiquei parada na entrada por um tempo, olhando para o lugar onde eu passei tantas tardes inocentes, correndo entre os parreirais, sonhando com aventuras. O lugar parecia menor agora, como se o tempo tivesse encolhido as lembranças. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro familiar das videiras, ouvindo o som do vento passando pelas folhas.
Eu fechei os olhos e me vi correndo pelo quintal, rindo sozinha, acreditando que o mundo era um lugar seguro. Eu quis chorar, mas segurei as lágrimas. Eu precisava ser forte. Eu andei devagar até o galpão. A madeira estava desgastada pelo tempo, as tábuas soltas, a porta rangendo com o vento. Eu senti um arrepio na espinha, como se o lugar ainda guardasse os fantasmas do passado. Eu fiquei parada diante da porta, olhando para a fechadura enferrujada, lembrando do som dela se trancando atrás de mim. Eu lembrei do escuro lá dentro, dos feixes de luz escapando pelas frestas, do cheiro de poeira e madeira velha. Eu lembrei do sorriso do meu tio, da voz suave que me congelou no lugar. Minhas mãos tremiam quando toquei na maçaneta. Ela estava fria, áspera, como se o tempo tivesse deixado marcas ali também. Eu fechei os olhos, tentando respirar, tentando me manter firme. Eu senti o coração bater acelerado, o peito apertado, o nó na garganta subindo. Eu pensei em desistir, pensei em correr dali, mas eu sabia que precisava abrir aquela porta. Eu sabia que, enquanto eu não enfrentasse aquele lugar, eu nunca estaria realmente livre. Eu precisava encarar meus medos. Precisava quebrar o ciclo de silêncio. Eu empurrei a porta devagar, ouvindo o rangido ecoar no silêncio. O galpão estava escuro, úmido, cheio de teias de aranha e poeira acumulada. Tudo estava do jeito que eu me lembrava, mas parecia diferente agora. Eu não era mais a menina indefesa que ficou presa ali. Eu era uma mulher que sobreviveu, que encontrou sua voz, que transformou dor em palavras. Eu respirei fundo, dando um passo para dentro, sentindo o chão de madeira ranger sob meus pés. Eu fechei os olhos por um momento, deixando as memórias virem à tona. As lembranças vieram como uma tempestade, avassaladoras e incontroláveis. Eu vi o rosto do meu tio, ouvi sua voz doce, senti suas mãos frias. Eu senti o medo voltando, o desespero me sufocando, a culpa me esmagando. Eu senti a dor, a vergonha, a solidão. Eu senti a menina que eu fui chorando, gritando por ajuda, mas ninguém podia ouvi-la. Eu senti tudo o que eu guardei por tantos anos, tudo o que eu escondi nas cartas que nunca enviei. Eu me deixei sentir a dor, me deixei chorar, me deixei gritar. Eu precisava deixar tudo sair. Eu me ajoelhei no chão, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto, sentindo o chão frio sob minhas mãos. Eu chorei pela menina que eu fui, pela infância que eu perdi, pela voz que eu não encontrei. Eu chorei pela culpa que carreguei por tanto tempo, pela vergonha que me aprisionou, pelo silêncio que me sufocou. Eu chorei até não ter mais lágrimas, até o peito ficar vazio, até sentir que tudo tinha ido embora. E então eu respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões, sentindo a liberdade que eu esperei tanto tempo para encontrar. Eu tirei o caderno xadrez da bolsa e o coloquei no chão do galpão. Eu abri na primeira página, onde escrevi sobre o vestido que nunca mais usei. Eu passei as mãos pelas palavras borradas pelas lágrimas, sentindo o peso de cada frase, de cada parágrafo. Eu escrevi para me libertar, para me curar, para transformar dor em força. Eu escrevi para dar voz ao silêncio, para encontrar a menina que eu perdi naquele galpão. Eu escrevi para me reconectar com minha essência, para me reconstruir, para renascer. Eu deixei o caderno ali, como um símbolo de libertação. Eu deixei minhas dores, meus medos, minhas culpas. Eu deixei o passado naquele galpão, trancando junto todos os fantasmas que me assombraram por tanto tempo. Eu fechei a porta e senti o peso sair dos meus ombros. Eu senti que finalmente estava livre. Eu senti que finalmente tinha deixado o passado para trás. Eu senti que finalmente tinha encontrado a paz que eu procurei por tanto tempo. Eu voltei para casa, sentindo o coração leve, sentindo a alma limpa. Eu sabia que o caminho para a cura ainda seria longo, mas eu estava pronta para continuar caminhando. Eu estava pronta para me reconectar com o presente, para viver sem medo, sem culpa, sem vergonha. Eu estava pronta para me amar, para me perdoar, para me aceitar. Eu estava pronta para renascer das cinzas, para florescer no meio da dor, para me reconstruir com as cicatrizes que carreguei. Hoje eu olho para o galpão com outros olhos. Ele não é mais um lugar de dor, mas um símbolo de superação. Ele não guarda mais meus medos, mas minha força. Ele não é mais uma prisão, mas um memorial de sobrevivência. Eu deixei minhas dores lá.
mas trouxe comigo minha voz, minha liberdade, minha paz. Se essa história tocou você, se inscreva para não perder o próximo capítulo. Minha jornada ainda não terminou e eu quero continuar compartilhando com você. Eu pensei que ao deixar o caderno no galpão, eu estaria deixando o passado para trás. Mas a verdade é que o passado nunca vai embora completamente. Ele deixa marcas, cicatrizes invisíveis que carregamos para sempre. Eu aprendi a aceitar isso. Aprendi a olhar para minhas cicatrizes com compaixão, não com vergonha. Elas fazem parte de quem eu sou, fazem parte da minha história. Eu não as escondo mais, não finjo que não existem. Eu as carrego com orgulho, como símbolos de sobrevivência e superação. Depois daquele dia no galpão, eu me senti mais leve, como se tivesse deixado um fardo pesado para trás. Mas a cura não acontece de uma vez só. Ela vem em ondas, vem aos poucos. Eu ainda tinha dias difíceis, noites mal dormidas, lembranças que insistiam em voltar. Mas eu aprendi a lidar com elas de uma forma diferente. Eu não as negava, não as escondia. Eu as encarava de frente, as aceitava, as deixava ir. Eu aprendi que a cura não é sobre esquecer, mas sobre encontrar paz apesar da dor. Eu continuei trabalhando na oficina, criando cadernos, organizando oficinas de escrita terapêutica, ajudando outras mulheres a encontrarem suas vozes. Eu continuei escrevendo, transformando dor em palavras, transformando cicatrizes em poesia. Eu continuei visitando grupos de apoio, compartilhando minha história, ouvindo as histórias de outras mulheres. Eu aprendi que a dor compartilhada é dor diminuída, que o amor cura, que a palavra liberta. Eu aprendi que, ao ajudar outras mulheres, eu estava ajudando a mim mesma. Foi em uma dessas oficinas que conheci Ana. Ela era jovem, tinha os olhos tristes e a voz baixa. Ela me disse que não sabia como colocar sua dor em palavras, que tinha medo de lembrar, medo de sentir, medo de falar. Eu segurei suas mãos e disse que entendia. Eu disse que já sentia o mesmo medo, a mesma culpa, a mesma vergonha. Eu disse que a dor não desaparece, mas que podemos aprender a conviver com ela. Eu disse que escrever é uma forma de libertação, uma forma de cura. Eu disse que estava ali para ajudá-la a encontrar sua voz. Eu passei semanas trabalhando com Ana, ensinando-a a criar seus próprios cadernos, encorajando-a a escrever suas histórias, ajudando-a a encontrar as palavras que ficaram presas por tanto tempo. Aos poucos, ela foi se abrindo, colocando no papel suas dores, seus medos, seus traumas. Ela chorava enquanto escrevia, mas continuava, determinada a se libertar do passado que a aprisionava. Eu via a força dela crescendo a cada palavra escrita, a cada página preenchida. Eu via a coragem florescendo em meio às lágrimas. Um dia, Ana me mostrou seu caderno. Ela tinha escrito sobre seu próprio galpão, seu próprio trauma, sua própria dor. Ela chorou enquanto lia, a voz tremendo, as mãos trêmulas. Eu segurei suas mãos, oferecendo apoio, oferecendo amor, oferecendo força. Eu disse a ela que estava orgulhosa, que ela era corajosa, que ela era uma sobrevivente. Eu disse que ela não estava sozinha, que eu estava ali com ela, que todas nós estávamos. Eu disse que a dor não a definia, que ela era muito mais do que aquilo que aconteceu com ela. Ver a transformação de Ana foi um presente. Ela entrou na oficina como uma sombra, frágil e quebrada, mas saiu de lá como uma mulher forte e determinada. Ela encontrou sua voz, encontrou sua coragem, encontrou sua liberdade. Ela se reconectou com sua essência, se libertou do peso do passado, se perdoou. Eu vi a beleza na dor dela, vi a força na fragilidade, vi a cura na partilha. Eu vi um milagre acontecer bem diante dos meus olhos, e isso me deu forças para continuar. Eu percebi que a oficina era mais do que um espaço de escrita. Era um espaço de cura, de libertação, de renascimento. Eu vi mulheres renascerem ali, vi sonhos ressurgirem, vi esperanças florescerem. Eu vi a magia da partilha, a beleza da vulnerabilidade, o poder da palavra. Eu entendi que a minha dor não foi em vão, que minha história tinha um propósito, que eu estava ajudando a quebrar o ciclo de silêncio e vergonha. Eu entendi que, ao compartilhar minha dor, eu estava ajudando outras mulheres a encontrarem suas próprias forças.
Eu escrevi um terceiro livro, um tributo a todas as mulheres que passaram pela oficina, a todas as guerreiras que enfrentaram seus próprios galpões e sobreviveram. Eu escrevi sobre Ana, sobre Luísa, sobre todas as vozes que ecoaram nas paredes da minha oficina. Eu escrevi sobre dores transformadas em força, sobre cicatrizes transformadas em poesia, sobre mulheres transformadas em heroínas. Eu escrevi para honrar suas histórias, para eternizar suas lutas, para celebrar suas vitórias. O terceiro livro foi um sucesso, tocando corações, inspirando vidas, mudando histórias. Eu recebi mensagens de mulheres ao redor do mundo, agradecendo por dar voz às suas dores, por ajudá-las a encontrar suas forças, por mostrar que é possível sobreviver, que é possível florescer no meio da dor. Eu percebi que minha missão estava apenas começando, que eu ainda tinha muito a compartilhar, que minha voz ainda tinha muito a dizer. Eu percebi que ao encontrar minha voz, eu estava ajudando outras mulheres a encontrarem as delas. Hoje, eu olho para o galpão com outros olhos. Ele não é mais um lugar de dor, mas um símbolo de superação. Ele não guarda mais meus medos, mas minha força. Ele não é mais uma prisão, mas um memorial de sobrevivência. Eu deixei minhas dores lá, mas trouxe comigo minha voz, minha liberdade, minha paz. Se essa história tocou você, comente abaixo. Eu quero saber como essa história ressoou em você. Quero saber o que você sente. Quero saber se você também encontrou sua voz. Eu nunca imaginei que minha história pudesse tocar tantas vidas. Quando publiquei o primeiro livro, eu estava apenas tentando me curar, tentando encontrar minha voz, tentando me libertar do peso do passado. Eu não fazia ideia de que minhas palavras ressoariam tão profundamente com outras mulheres, de que meu grito silencioso ecoaria em tantos corações. Eu recebi cartas de todos os lugares, de mulheres que encontraram coragem para falar sobre suas próprias dores, de homens que aprenderam a respeitar as cicatrizes invisíveis das mulheres ao seu redor. Aos poucos, eu comecei a perceber que minha história não era só minha. Ela pertencia a todas as mulheres que já tiveram suas vozes silenciadas, que já carregaram culpas que não eram suas, que já choraram sozinhas no escuro. Ela pertencia a todas as sobreviventes que encontraram força em meio à dor, que transformaram traumas em superação, que floresceram no meio das sombras. Eu entendi que minha missão era maior do que eu imaginava, que eu precisava continuar falando, precisava continuar escrevendo, precisava continuar inspirando. Eu comecei a viajar pelo Brasil, participando de eventos, palestras, encontros de mulheres. Eu compartilhei minha história em teatros, em auditórios, em salas de aula. Eu olhava para aquelas mulheres na plateia e via meus próprios olhos refletidos nelas. Eu via dor, eu via medo, eu via vergonha, mas eu também via coragem, eu via força, eu via esperança. Eu percebi que ao compartilhar minha história, eu estava ajudando outras mulheres a encontrarem suas próprias vozes, a se libertarem de suas próprias prisões. Foi em uma dessas palestras que conheci Carla. Ela se aproximou de mim no final do evento, com os olhos marejados e as mãos trêmulas. Ela me disse que carregava um segredo há anos, um fardo que a impedia de viver plenamente. Ela me contou que leu meu livro e que pela primeira vez se sentiu compreendida, se sentiu menos sozinha. Eu a abracei e disse que entendia, que eu também já carreguei o mesmo peso, que eu também já me senti sufocada pelo silêncio. Eu disse que ela não estava sozinha. Carla participou de uma das minhas oficinas de escrita terapêutica. Ela escreveu sobre sua infância, sobre o medo, sobre o silêncio que a acompanhou por tantos anos. Ela escreveu sobre as cicatrizes que carregava, sobre as noites em que chorou sozinha, sobre o grito que ficou preso na garganta. Ela escreveu para se libertar, para encontrar paz, para transformar dor em força. Eu vi a transformação acontecer diante dos meus olhos. Eu vi Carla renascer, vi seus olhos recuperarem o brilho, vi sua voz ganhar força. No final da oficina, Carla leu suas palavras em voz alta, com a voz firme e o coração leve. Ela chorou, mas continuou lendo, determinada a quebrar o ciclo de silêncio e vergonha. Eu chorei com ela, sentindo sua dor como se fosse minha, sentindo sua vitória como se fosse minha. Eu a abracei e disse que estava orgulhosa, que ela era uma guerreira, que ela era uma sobrevivente.
Eu disse que ela tinha acabado de encontrar sua voz e que ninguém jamais poderia tirá-la dela. Eu percebi que, ao ajudar outras mulheres, eu estava me ajudando. Eu estava me curando através delas. Estava me libertando através de suas histórias. Eu estava transformando minha dor em propósito. Estava transformando minhas cicatrizes em luz. Eu estava quebrando o ciclo de silêncio que me aprisionou por tanto tempo. Estava quebrando as correntes que me mantinham presa ao passado. Eu estava florescendo em meio à dor. Estava renascendo das cinzas. Estava me reconstruindo com cada história que ouvia. Eu continuei escrevendo, continuei compartilhando, continuei ajudando outras mulheres a encontrarem suas vozes. Eu vi milagres acontecerem nas minhas oficinas. Vi mulheres se reconectando com suas essências, se perdoando, se aceitando, se libertando. Eu vi força na vulnerabilidade, vi beleza na dor, vi amor na partilha. Eu entendi que, ao compartilhar nossas histórias, nós quebramos as correntes do silêncio, nós curamos nossas almas, nós nos libertamos das prisões que criamos para nos proteger. Eu escrevi um quarto livro, um tributo às mulheres que encontrei pelo caminho, às vozes que ecoaram nas minhas oficinas, às guerreiras que sobreviveram ao impossível. Eu escrevi sobre Carla, sobre Luísa, sobre Ana, sobre todas as heroínas que me inspiraram. Eu escrevi para honrar suas histórias, para eternizar suas lutas, para celebrar suas vitórias. Eu escrevi para mostrar ao mundo que a dor não nos define, que nossas cicatrizes são nossas medalhas de coragem, que nós somos muito mais fortes do que imaginamos. O quarto livro foi um sucesso. Ele tocou corações, abriu mentes, inspirou mulheres ao redor do mundo. Eu recebi mensagens de gratidão, de esperança, de amor. Eu percebi que minha missão estava apenas começando, que eu ainda tinha muito a compartilhar, que minha voz ainda tinha muito a dizer. Eu percebi que minha história não era só minha, que ela pertencia a todas nós. Eu percebi que, ao encontrar minha voz, eu estava ajudando outras mulheres a encontrarem as delas. Hoje, eu olho para o passado com outros olhos. Ele não é mais uma prisão, mas um ponto de partida. Ele não guarda mais minhas dores, mas minha força. Ele não me define, mas me construiu. Eu transformei minhas cicatrizes em poesia. Transformei minha dor em propósito. Transformei meu silêncio em voz. Eu me reconectei com minha essência, me perdoei, me aceitei, me amei. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Você pode ajudar a transformar dor em força. Você pode ajudar a quebrar o ciclo de silêncio. Hoje, eu olho para as cartas que nunca enviei com outros olhos. Elas não são mais apenas pedaços de papel cheios de dor e silêncio. Elas são testemunhas da minha luta, da minha sobrevivência, da minha força. Elas carregam minhas lágrimas, meus medos, minhas culpas, mas também carregam minha coragem, minha resiliência, minha voz. Eu percebi que, ao escrever aquelas cartas, eu estava gritando em silêncio, estava lutando para sobreviver, estava tentando encontrar uma saída. Eu percebi que aquelas cartas salvaram minha vida. Eu pensei em queimá-las, pensei em jogá-las fora, pensei em me livrar de todas as palavras que eu guardei por tanto tempo. Mas eu não posso fazer isso. Elas fazem parte de mim, fazem parte da minha história, fazem parte da mulher que eu me tornei. Eu decidi guardá-las como um lembrete de onde eu vim, do que eu enfrentei, do que eu superei. Eu as guardei como um troféu de vitória, como um símbolo de sobrevivência, como uma prova de que eu não fui derrotada. Eu voltei ao galpão uma última vez, não para deixar nada para trás, mas para buscar o que eu tinha perdido. Eu andei pelo chão de madeira, toquei as paredes desgastadas, respirei o cheiro de poeira e memórias. Eu fechei os olhos e deixei as lembranças virem, mas dessa vez elas não doeram tanto. Eu senti uma paz indescritível, senti um alívio que eu esperei tanto tempo para encontrar. Eu percebi que o galpão não tinha mais poder sobre mim. Eu o transformei em um lugar de libertação, não de dor. Eu senti que estava pronta para seguir em frente, pronta para viver sem o peso do passado, pronta para me reconectar com o presente. Eu senti que estava livre. Eu olhei para o céu, senti o vento nos cabelos, ouvi o som das cigarras e sorri. Eu senti a menina que eu fui correndo ao meu lado, livre, leve, feliz. Eu senti que finalmente estava em paz. Eu senti que finalmente
Tinha encontrado o que eu tanto procurava, minha liberdade. Eu deixei o galpão com um último olhar de despedida, um último suspiro de alívio, um último sorriso de gratidão. Eu não precisava voltar ali nunca mais. Eu sabia que o passado sempre faria parte de mim, mas eu também sabia que ele não me definia. Eu sabia que minhas cicatrizes não eram vergonhas para esconder, mas medalhas de coragem para carregar com orgulho. Eu sabia que minha dor não me tornava fraca, mas forte. Eu sabia que eu era muito mais do que aquilo que aconteceu comigo. Eu continuei com as oficinas de escrita terapêutica, ajudando outras mulheres a encontrarem suas vozes, suas forças, suas liberdades. Eu continuei escrevendo, transformando dor em poesia, transformando cicatrizes em arte, transformando o passado em sabedoria. Eu continuei compartilhando minha história, inspirando outras mulheres a quebrar o ciclo de silêncio e vergonha, a encontrar a beleza na dor, a florescer em meio às sombras. Eu continuei ajudando outras mulheres a se reconstruírem com suas próprias cicatrizes. Eu me reconectei com minha família, me reconciliei com minha mãe, perdoei meu pai por não ter visto o que aconteceu. Eu os perdoei não por eles, mas por mim. Eu precisei deixar o rancor para trás, para poder seguir em frente, para poder me curar, para poder me libertar. Eu precisei perdoar para me reconectar com o amor, com a esperança, com a vida. Eu precisei me perdoar para aceitar que eu não tive culpa, que eu não fui fraca, que eu fui uma sobrevivente. Eu decidi que nunca mais guardaria silêncio sobre o que aconteceu. Eu decidi que minha voz seria minha arma, minha cura, minha liberdade. Eu decidi que transformaria minha dor em propósito, que usaria minha história para ajudar outras mulheres a encontrarem suas forças. Eu decidi que nunca mais deixaria ninguém me calar, que nunca mais deixaria o medo me prender, que nunca mais deixaria a vergonha me definir. Eu decidi que eu merecia ser livre, merecia ser feliz, merecia ser amada. Eu encontrei o amor não em outra pessoa, mas em mim mesma. Eu aprendi a me aceitar, a me perdoar, a me amar. Eu aprendi a olhar para o espelho e ver uma mulher forte, corajosa, resiliente. Eu aprendi a me reconectar com minha essência, a me orgulhar da minha história, a me reconstruir com as cicatrizes que carrego. Eu aprendi que o amor próprio é o maior ato de coragem, o maior ato de sobrevivência, o maior ato de libertação. Eu aprendi que eu sou suficiente, exatamente como eu sou. Hoje, eu olho para o passado com gratidão. Ele me machucou, me quebrou, me silenciou, mas também me construiu, me fortaleceu, me libertou. Eu não mudaria nada do que aconteceu, porque cada dor, cada lágrima, cada cicatriz me trouxe até aqui, me fez a mulher que eu sou hoje. Eu sou uma sobrevivente, sou uma guerreira, sou uma voz que se recusou a ser calada. Eu sou a menina que encontrou sua liberdade, a mulher que encontrou sua força, a alma que encontrou sua paz. Eu sou Elisa Romani, e essa foi a minha história. Eu escrevi para me curar, mas acabei curando outras pessoas também. Eu compartilhei minhas dores, minhas lutas, minhas vitórias, porque acredito que, ao compartilhar nossas histórias, nós quebramos as correntes do silêncio, nós curamos nossas almas, nós transformamos dor em força. Se essa história tocou você, se inscreva em nosso canal Sabedoria da Vovó. Eu tenho certeza de que você encontrará outras histórias incríveis de outras vovós que, assim como eu, transformaram cicatrizes em poesia, silêncios em voz, dores em superação.